Olá, amigos. É um prazer estarmos juntos. Hoje vou falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante para nós agora nessa época das estações frias. É infarto agudo do miocárdio. Uma coisa muito importante porque hoje nós temos, além da gravidade dessa doença, que é uma doença que não só causa mortes, mas também ela tem muita sequelização, muitas vezes mesmo quando o indivíduo sobrevive. Então, a gente abordar esse tema importante agora, né, que aumenta essa taxa nas estações frias, não só no outono como no inverno, e também porque nós estamos tendo um fator a mais esse ano. O fato de nós estarmos nessa pandemia, muitas vezes os nossos pacientes acabam tendo uma restrição até dos locais onde vão ser tratados de uma situação grave, como por exemplo, tendo um infarto, a internação muitas vezes em uma unidade de terapia intensiva acaba tendo aquela dificuldade hoje de vagas. Então nós temos duas situações hoje, a gravidade da doença e também a questão de onde vamos tratar todos esses pacientes nossos que eventualmente se exponham a essa doença grave e que acaba tendo uma necessidade de um suporte à vida. Então, o infarto agudo do miocárdio é uma lesão que pode ocorrer nas coronárias, então são as artérias do próprio coração, é uma obstrução na maioria das vezes eu falo porque nem todo infarto ocorre por entupimento das artérias, muitas vezes pode ser por espasmo das artérias. Espasmo seria simplesmente uma contração mais severa da parede da artéria, uma artéria coronária qualquer, e dentro disso não haveria passagem de sangue e através disso, durante aquele período, surge a isquemia realmente causa uma lesão na parede do miocárdio, que seria o músculo do coração, e você tem uma lesão semelhante a uma por obstrução. Então nós temos os fatores obstrutivos, então os infartos por obstrução, e os por espasmo. Então, esses dois grupos, de preferência que nós possamos diagnosticar os pacientes de risco, intervir sobre a evolução dessa doença, seria o ideal, mas muitas vezes isso não ocorre. Então, o paciente chega muitas vezes para nós, a nível de consultório ou mesmo de um pronto-socorro, numa situação já isquemiando, ou seja, já lesando o miocárdio, por quê? Porque houve uma situação dessa de restrição do fluxo de sangue nessas coronárias. A partir daí, o paciente é abordado de uma medida rápida, ele faz alguns exames, esses exames podem ser desde um eletrocardiograma, exame laboratorial para confirmar o surgimento da lesão miocárdica. E daí para diante, se o paciente realmente teve essa situação diagnosticada, ele vai ser subsidiado por quê? Por um suporte à vida, ou seja, medidas que você pode entrar com medicamentos que possam tentar dissolver, se for um coágulo ou uma lesão, uma placa, para a gente tentar diminuir que essa lesão restrinja a passagem maior do sangue e essa lesão seja ampliada. Então nós podemos usar os famosos trombolíticos. Esse trombolítico é geralmente administrado numa unidade de terapia intensiva, na UTI, e o paciente tem que estar monitorizado e realmente é uma tentativa mais imediata de se fazer a dissolução do trombo que está entupindo literalmente esse vaso e causando a lesão. Muitas vezes, pelo tempo que houve esse início dos sintomas, a gente vê que não há possibilidade de fazer mais esse trombolítico. Então sobram as opções que seriam o suporte à vida com outras medicações e ainda a possibilidade de um cateterismo rápido, se houver disponibilidade disso no serviço que a gente está atendendo, ou seja, numa cidade como Assis hoje nós também já dispomos do serviço de hemodinâmica, que também dá presta esse serviço para que a gente tente, já durante esse procedimento de diagnóstico e uma terapia de dissolução de coágulo. E, sendo possível isso, realmente é uma outra terapêutica que a gente pode instituir para o paciente de imediato. Mas muitas vezes o paciente acaba sendo estabilizado e se for portador de uma lesão maior, essa lesão maior muitas vezes ela requisita uma abordagem um pouco mais ampla, não só através do catéter, mas às vezes até de uma indicação cirúrgica. Não necessariamente todos os casos são imediatamente transferidos para uma cirurgia, mas alguns casos sim, e outros a gente precisa dessas condutas relacionadas à hemodinâmica. Então, nesse ato da hemodinâmica, que seria o exame de cateterismo, você pode, além do diagnóstico, pode fazer um procedimento de limpeza do vaso, que é através da administração de
um aparelho que vai limpar o vaso e através dessa limpeza, muitas vezes, além disso, ele coloca também um stent, que seria uma estrutura que vai manter o vaso íntegro no pós-retirada dessa placa, dessa lesão, que foi diagnosticada pelo próprio catéter e agora ele mesmo faz o serviço de limpeza. Então, essas terapêuticas hoje elas são viáveis em qualquer grande centro, inclusive aqui em Assis hoje nós temos disponível e realmente a gente tem a possibilidade de salvar um paciente. Mas lembrando que o maior fator de importância ainda é hoje a prevenção das doenças cardiovasculares, que a situação pode conduzir a um infarto. Então, levar o paciente que sempre suspeite de dores no peito recorrentes, dores às vezes que realmente limitam os seus movimentos, uma dor que realmente chame atenção para uma dificuldade maior, ele não deve protelar a procura de um serviço de cardiologia para que ele seja realmente investigado e muitas vezes salva a sua vida a partir desse momento que ele foi realmente precocemente diagnosticado e tratado. Então, nós gostaríamos de alertar a nossa população, que nós estamos numa época do ano bastante significativa, né, de risco dessa doença, desse infarto agudo do miocárdio, e também lembrando que as situações novas que a gente está vivendo, a pandemia, né, acaba trazendo para nós algumas dificuldades. Essa que eu elenquei, né, a dificuldade de vagas, e também a pandemia, até pela elevação do nível de estresse da população, muitas pessoas deixaram de se cuidar adequadamente e de algumas doenças que são de risco, como é o caso das dislipidemias, que é o caso das gorduras do sangue, da própria situação de pacientes diabéticos mal controlados, os hipertensos mal controlados, são exemplos de doenças que podem conduzir a uma facilidade maior para o evento do infarto agudo do miocárdio. Então é importante aqui a gente elencar essas situações, porque elas são muito frequentes no nosso dia a dia, são de alto risco, não só de morte, mas também de sequelas, e a gente pode interferir sobre isso, fazendo com que as pessoas comentem, discutam isso no seu dia a dia, estejam alertas para isso, e procurar realmente assistência. Então a assistência pública ou a assistência privada, ela vai dar uma resolução para que as pessoas realmente estejam ali seguras no seu dia a dia. Então eu falei um pouquinho sobre isso, porque nós estamos entrando numa época do ano bastante de risco. Então, eu fico à disposição para que as pessoas perguntem, se interem mais sobre esse assunto e, na medida que tiver alguma dúvida, procurar não só os nossos consultórios, mas os consultórios de outros colegas que realmente vão dar conta de prevenir ou mesmo já tratar situações que possam ter risco de um infarto agudo do miocárdio. Então, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.